O assunto que a gente vai tratar hoje com a Maia é diferente porque eu mesmo nunca tinha discutido sobre esse assunto, eu nunca tinha ouvido nenhum fisioterapeuta falar com tanta propriedade sobre esse assunto, porque a Maia, ela, além de ser fisioterapeuta pediátrica, ela tem especialidade em avaliar sinais de risco de autismo e ela vai explicar pra gente direitinho o que significa isso, além de ter outra especialização que é em relação a assimetrias cranianas e torcicolo congênito. Então explica um pouco pra gente, a gente vai falar principalmente sobre sinais de autismo, né? Então explica um pouco pra gente como funciona a sua avaliação, como foi essa sua especialização, como tem sido o seu trabalho hoje no dia a dia. Perfeito. Bom, obrigada primeiro. Então a minha primeira formação é em fisioterapia, depois eu me formei em psicanálise, e eu tive um espaço com uma sócia, um espaço de educação e saúde para crianças de 0 a 6 anos. Nesse ambiente onde a gente precisava muito dar um contorno para as famílias, nesse momento crucial da primeira infância, eu percebi como a parte psíquica e a motora, elas estão muito associadas, uma dependente da outra. Então, eu fiz a formação de psicanálise e, em seguida, eu me formei também numa especialização de sinais de risco de autismo. Com essa formação, a parte motora que está completamente associada, foi muito importante eu conseguir fazer outra especialização, que foi a assimetria e os torcicolos congênitos, que, enfim, conseguiram me dar um olhar mais global das crianças. Então, a avaliação para qualquer pai que consegue perceber que o filho ele tem qualquer atraso ou alguma dificuldade, percebe que não está no marco motor ou no marco psíquico, que é muito importante poder avaliar, é importante poder procurar um especialista, porque cada momento para a criança vale ouro, né? E perder esse timing do primeiro momento da vida, desses 6 primeiros momentos de vida, é crucial e é muito importante. Então, é isso que eu faço. Eu avalio principalmente os bebês bem pequenininhos, entre 0 e 6 meses. Por que é tão crucial esses primeiros 6 meses? Toda a plasticidade cerebral é bem aumentada, né, nesses primeiros 6 meses, por conta da mielinização que ela vai se dando ao longo desse período. O TEA, especificamente, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai, durante o desenvolvimento da criança, aparecendo sinais e sintomas. Então, quanto antes você poder atuar, você consegue melhorar esses sinais, esses sintomas, ou até mesmo eles não se manifestarem, dependendo de uma somatória de fatores do ambiente e genéticas. Então, e não só o TEA, mas qualquer dificuldade, né, motora, por exemplo, um torcicolo congênito, se você percebe que o seu bebê tem uma dificuldade e você vai deixando, quanto mais tempo passa, mais compensações essa criança vai fazendo, mais a dor ela persiste por um tempo, um período maior, e isso piora todo o desenvolvimento da criança, não só motor, como psíquico e relacional. Então, quanto antes você faz essa soltura que a criança consegue alcançar com uma organização melhor, uma tranquilidade, um prazer nas funções, ela vai se desenvolver muito melhor e com mais rapidez. Qual que é a influência maior, se é do ambiente ou da genética? O que está pré-estabelecido, o que já se sabe que tem de influência já pré-estabelecida e o que o ambiente está influenciando? Então, primeiro eu acho importante a gente poder falar do que é a TEA, né? Então, a TEA, ela não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, como a gente falou, durante o desenvolvimento da criança, esses sinais e sintomas, eles vão se dando de acordo com a mielinização cerebral que vai se dando e as experiências que essa criança tem, né? Então, sabe-se que na psiquiatria, o TEA é a condição com a maior herdabilidade. Então, de 64% a 91%. Então, tem alguns estudos que chamam até 91%. Então, a herdabilidade é muito alta. Realmente é um fator importante a genética, com certeza. Tem outros fatores importantes associados para aumentar ainda essa possibilidade. Então, por exemplo, prematuridade, gemelaridade. Se você tiver já um irmão, né, um primeiro filho que já tem TEA, a chance de você ter um segundo filho é mais ou menos 20% maior. Então, tem outras questões que também estão associadas a essa questão de aumentar as chances de você ter um filho com TEA. Porém, o que se sabe também nas pesquisas é que a TEA é epigenética. E o que quer dizer epigenética? Quer dizer que a genética
tem uma predisposição, mas apesar dessa predisposição, o ambiente pode favorecer a manifestação ou não desses genes. Então, dependendo de como são as primeiras experiências dessa criança, ele pode manifestar ou não essa predisposição genética. E isso é fenomenal, né? É super importante. Olha que mudança de vida e de panorama que é para uma família saber que se eu consigo pegar um sinal de risco bem precocemente, eu consigo intervir. E como que a gente consegue, né? Quando intervir? Né? Muita gente, mas quando eu posso intervir? Tem dois estudos bem importantes, tem muitos estudos, mas dois bem importantes que eu queria trazer aqui. Um é sobre uma ressonância magnética que fizeram com crianças a partir dos 6 meses no córtex frontal e viram que o córtex frontal de crianças com 6 meses de idade, que futuramente vão ser diagnosticadas com TEA, ele já tem uma alteração no cérebro, né? Nesse córtex frontal. Então, se a gente percebe que a partir dos 6 meses já tem essa alteração, eu entendo que a gente tem que ter uma atuação antes disso. Quer dizer que não adianta mais fazer nenhum tipo de intervenção depois? Não, não é disso que a gente está falando. Claro que adianta, mas a gente entende que já tem uma alteração importante. Então, se for antes, precoce, melhor. Outro estudo interessante é um estudo que ele avalia, um estudo da McLean, que ele avalia sobre o direcionamento ocular da criança, se ele sustenta o olhar por quanto tempo para que parte do rosto do adulto. Então ele avalia crianças a partir de 2 meses, em 10 momentos, né, da idade, 2, 6, 12, 18, ele avalia em muitos meses da criança, mas o que ele percebe nesse estudo, que é muito interessante, é que as crianças com 2 meses de idade, as crianças que vão ser no futuro diagnosticadas com TEA, assim como as crianças típicas no futuro, elas têm o mesmo direcionamento e sustentação ocular. E essa sustentação ocular, esse direcionamento, ele vai diminuindo ao longo dos meses, até que no 6º mês tem uma queda já significativa. Então, a gente entende que é uma coisa que foi um estudo bastante importante, por quê? Porque conseguir verificar que com 2 meses uma criança típica tem o cérebro semelhante a uma criança que futuramente vai ter TEA é muito importante para quem quer intervir, né? Então, a gente pensa, bom, então se eu consigo intervir antes dos 2 meses ou quanto antes dos 6 meses, melhor. Para fazer isso, eu preciso conseguir entender como que é esse desenvolvimento, né, de uma forma global, e também preciso entender como que os pais podem perceber para poder levar para uma criança, levar uma criança para um especialista. Esses 2 estudos que eu achei importante trazer para poder mostrar por que a importância do período antes dos 6 meses, né? E que esse momento do ambiente, como que é feita a intervenção? Ela é no ambiente de vários fatores, né? De uma maneira sempre multiprofissional, que a gente pode conversar aqui daqui a pouco, mas é importante esse período antecipado.